Olá, muito bom dia para você. Bom dia! Na região mais violenta do interior do estado de São Paulo, o tráfico de drogas e o contrabando seguem cada vez mais presentes. No principal eixo Rio-São Paulo, as operações integradas hoje são mais do que necessárias. O objetivo, claro que é conter o avanço desses criminosos, né, Carol? Pois é, Israel. Em São José dos Campos, a Polícia Federal também trabalha com o setor de inteligência para a identificação dos responsáveis por crimes sexuais, pedofilia, pornografia infantil, além de fraudes financeiras. E claro que esse é um assunto mais do que importante e você é nosso convidado a ficar com a gente a partir de agora, porque teremos um entrevistado muito especial. Delegado-chefe da Polícia Federal de São José dos Campos, Ivo Roberto Costa da Silva, que agora está no comando da Polícia Federal na cidade mais importante economicamente, a maior cidade do Vale do Paraíba. Doutor Ivo, muito obrigado pela atenção com o Grupo Bandeirantes. Muito bom dia para o senhor. Bem-vindo. Bom dia, Israel. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos acompanham em casa. Doutor, eu já começo perguntando, se a Carol me permite. Eu vou começar perguntando a respeito sobre o tráfico de drogas, que é um mal que alimenta não só a cidade de São José dos Campos, mas outras do Vale do Paraíba. Sabemos que São José dos Campos, além de ser a maior cidade aqui do Vale, ela é responsável pela distribuição, assim como a cidade de Jacareí. O senhor acredita que operações integradas são necessárias nesse momento? Eu já vou também para uma outra pergunta mais do que importante. O que deve ser feito para evitar aí esse crescimento no número de tráfico de drogas e também do contrabando que tem chamado a atenção aqui na capital do Vale? Bom, Israel, a Polícia Federal ela tem concentrado suas atividades em investigações que buscam identificar grupos que movimentam o crime organizado no estado de São Paulo, incluindo a região do Vale do Paraíba e a cidade de São José dos Campos. Como você bem colocou, o tráfico de drogas ele é hoje um dos principais meios de trabalho desse crime organizado, e não só de trabalho, mas de financiamento das demais atividades. É onde o crime organizado encontra uma das suas atividades mais lucrativas. Então é importantíssimo que não só a Polícia Federal, mas todas as forças de segurança trabalhem de maneira organizada, de maneira conjunta, sem barreiras, sem burocracias, porque o crime organizado não reconhece fronteiras, não reconhece burocracias, eles não têm tantas, como eu posso dizer, mas assim, barreiras entre as suas comunicações que muitas vezes a gente encontra entre as instituições. Então é importante que a gente trabalhe de maneira conjunta. E essa, inclusive, é uma das propostas que a gente traz para a região, da tentativa de se criar uma verdadeira força-tarefa entre as forças de segurança que atuam no Estado, para que a gente possa fazer frente a essa criminalidade organizada e incentivar cada vez mais trabalhos que busquem reprimir de maneira efetiva essas organizações criminosas, não só identificando camadas baixas desses grupos criminosos, mas sim também as suas lideranças, trabalhos que levem à prisão dessas lideranças e, principalmente, à descapitalização financeira. É muito importante que as forças de segurança atuem para retirar desses grupos criminosos os recursos obtidos com os crimes praticados. A experiência nos mostra que a prisão, sim, ela é importante, mas quando eles estão presos com recursos financeiros, eles continuam operando. Então, quando a gente consegue retirar essa estrutura financeira que eles dispõem, aí sim a gente tem um resultado mais efetivo quando se busca, de fato, reprimir esse tipo de criminalidade. E como funcionaria esse trabalho, né, esse projeto, unindo assim várias forças de segurança, e quais seriam esses grupos que fariam parte, né, desse projeto? A ideia é que a gente possa trabalhar em conjunto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com as guardas municipais, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Penal, que também detém uma parte dessas informações, porque quando a gente inicia essas investigações, elas são, na verdade, um grande quebra-cabeça. E muitas vezes cada uma dessas instituições detém uma parte da informação. É importante que a gente possa sentar de maneira conjunta, trabalhar juntos no dia a dia, para que essas peças elas possam se reunir e facilitar e garantir que a investigação ela traga sempre o melhor resultado para a sociedade de bem, que é a destinatária, na verdade, do produto, do nosso trabalho que a gente busca entregar. O senhor que está na chefia agora da Polícia Federal em São José dos Campos, qual que é o maior desafio hoje que o senhor encontra nessa cidade que tem características de interior, mas também um porte e um suporte de uma cidade metrópole, de uma capital? São José dos Campos ela tem, na verdade, um potencial econômico muito grande. Isso atrai parte dos recursos do Estado, mas também é uma posição estratégica entre duas grandes cidades do país, Seria São Paulo e Rio de Janeiro.
né? Então acaba que nós estamos aí num corredor entre duas grandes potências econômicas, não só do país, mas mundialmente, e que acabam também atraindo e concentrando parte dessa criminalidade organizada. Então é muito comum que a gente tenha, passando pela nossa cidade, ou muitas vezes parando aqui como entreposto, movimentos de drogas, de armas, de contrabando. Então aí entra sim a atividade das forças de segurança na tentativa de identificar essas células que atuam na região, de forma a que a gente possa atuar e desestruturar esses grupos. Aqui na região, que tipo de crimes, assim, falando em crime organizado, né, além do tráfico de drogas, o senhor acredita, assim, que mais preocupam? É tráfico de drogas, roubo de veículos, roubo de cargas? Hoje o que a gente tem identificado é que boa parte do crime organizado ele acaba sendo financiado pelo tráfico de drogas, né? Mas o tráfico de drogas acaba também trazendo consigo outros tipos de crime. Então, normalmente a gente vê o tráfico de drogas associado ao tráfico de armas, ao contrabando, né? Às vezes, muitas vezes também ao roubo de cargas. São grupos, né, organizados que acabam se diversificando nas atividades criminosas, sempre buscando o quê? O financeiro. Então, onde eles encontram a oportunidade de obter recursos financeiros para continuar atuando no crime organizado, obtendo esses recursos, é onde eles vão buscar a trabalhar e atuar, né? A gente diz que, na verdade, o crime organizado ele visa o lucro. Ele é uma grande empresa, como qualquer outra, que visa o lucro, mas ele visa o lucro por meio legal. E esse é o grande problema. Doutor, realmente existe atuação de dois grupos criminosos, como, por exemplo, o PCC, o Primeiro Comando da Capital, e o Comando Vermelho, atuando na região e também já interferindo na criminalidade em São José dos Campos, ou não, doutor? Na verdade, a gente pode falar na região do Vale do Paraíba. Tá. Né? São Paulo realmente ele tem uma grande facção criminosa que domina o crime organizado. Que é o no PCC, estado, no caso, que né? é o Primeiro Comando da Capital. O que ocorre é que, em razão da proximidade com o Rio de Janeiro, a gente já vê um movimento para cidades mais próximas, ali limítrofes ao estado, da entrada de facções vindas daquele estado. Cruzeiro, por exemplo, seria uma cidade estratégica para o Comando Vermelho estar lá, no caso? Na verdade, para as facções criminosas do Rio de Janeiro. Sim. Né? É uma cidade estratégica porque ela está na divisa do estado. Entendi. Então, ali a gente vai começar a perceber realmente a presença de representantes de grupos criminosos que atuam no Rio de Janeiro. E acaba sendo inevitável uma interação entre integrantes de facções criminosas que atuam no estado de São Paulo e facções criminosas que atuam no estado do Rio de Janeiro. Nesse momento, a Polícia Federal está concentrando os esforços em quais ações, assim? Quais o senhor poderia destacar para a gente? A Polícia Federal ela tem uma vocação institucional, que é o combate à corrupção e ao desvio de recursos públicos. Isso é algo que nós fazemos já diariamente, mas além desse trabalho, é importante que a gente tenha esse olhar para a questão do crime organizado, especialmente o crime organizado violento, que é aquele que traz a maior insegurança para a sociedade, diária, aquela insegurança diária de criminalidade. Então, é o crime organizado violento. Então, a gente tem que ter esse olhar para também tentar buscar, identificar, reprimir esse tipo de criminalidade. E, em paralelo, hoje, a gente tem intensificado um trabalho também voltado à repressão da divulgação de imagens de abuso sexual infanto-juvenil. Essa é uma realidade na sociedade, uma realidade silenciosa, muito preocupante, porque normalmente são crimes que não aparecem, mas que quando surgem causam uma comoção social muito forte e praticamente destroem famílias. Então é algo que a gente tem que estar atento. A gente costuma dizer que muitas vezes as pessoas não conseguem compreender a gravidade desse delito do compartilhamento de imagens de abuso sexual infantil. Pensam, não, mas é só uma imagem. Não, o que a gente diz é que cada imagem representa um estupro, um abuso de uma criança ou de um adolescente. Então é importante que a gente tenha essa atenção, que a gente tenha esse olhar e busque identificar as pessoas que na região do Vale do Paraíba insistem em tentar compartilhar esse tipo de imagens. Nós vamos identificar essas pessoas, nós vamos buscar responsabilizar essas pessoas por esse delito que elas vêm cometendo. E daqui a pouco a gente vai continuar falando do assunto, né, Israel? O Band Entrevista faz a primeira parada e volta em instantes. Até já! Band Entrevista está de volta com o delegado-chefe da Polícia Federal de São José dos Campos, Ivo Roberto Costa. Doutor, quando o senhor tomou posse em março, o senhor também mencionou a criação de um grupo especializado para reprimir crimes de abuso sexual infantil na região. Como é que está esse processo? Esse grupo já chegou a ser criado?
A gente está em fase de criação desse grupo, uma estrutura que vai se dedicar exclusivamente à investigação desse tipo de criminalidade. O que é importante nesse aspecto a gente pontuar é que é necessário uma capacitação específica dos nossos policiais, porque são crimes que ocorrem muitas vezes por meio da rede de computadores, a internet, pela deep web. Então é necessário que os policiais detenham um conhecimento específico para que possam executar um bom trabalho investigativo. Então a gente, em paralelo à criação desse grupo, vem buscando capacitar esses nossos policiais que vão atuar, para que a gente aí sim possa entregar para a sociedade bons resultados, resultados bastante efetivos. O senhor acredita que tem como, já vou fazer uma pergunta mais jornalística, enxugar esse gelo? Porque muitas das vezes os agressores, vamos falar de estupro, de abuso sexual, de pornografia infantil sendo espalhada pela internet, muitas das vezes o agressor está dentro da própria casa. Aí é um trabalho integrado entre a Polícia Federal e a Polícia Civil. O senhor falou sobre essa integralidade junto à Carol agora há pouco. O senhor acredita que fazendo esse mutirão dá para isso acontecer? E o senhor já deslumbra um futuro mais promissor para essa questão de segurança pública, doutor? Israel, sua pergunta é excelente. Eu adoro responder quando me perguntam sobre a questão de estar enxugando o gelo. O primeiro ponto que a gente gosta de pontuar, vamos dizer assim, é que a segurança pública não existe para acabar com o crime. Isso é uma utopia, né? O crime existe desde que a sociedade existe. A segurança pública ela existe para manter a criminalidade num nível aceitável para a sociedade, em que a sociedade possa conviver sem se sentir ameaçada por essa criminalidade. Mas o crime sempre vai existir. Essa pergunta a gente poderia aplicar, por exemplo, para o homicídio. O homicídio existe desde que a sociedade existe. Igual o roubo, né? Igual o roubo. E ele nunca sumiu. Mas o que nós temos que trabalhar, e trabalhar forte e de maneira bem feita, para que mantenhamos essa criminalidade num nível aceitável. É isso que nós temos que buscar. E é nisso que eu acredito. Acredito que esse trabalho de inteligência, esse trabalho focado na desestruturação financeira das organizações criminosas, é que vai permitir com que nós mantenhamos essa criminalidade organizada num nível aceitável, num nível razoável, em que a sociedade possa conviver, o cidadão de bem possa viver sem sentir a presença dessa criminalidade. Mas achar que nós vamos acabar com ela, isso é utopia. Em relação à questão do abuso sexual infantil, eu vou mais além. Se eu conseguir identificar um responsável por confeccionar imagens ou compartilhar, eu digo que é um a menos nessa rede de pessoas que cometem um crime tão abominável como é esse. Então, nós podemos trabalhar o ano todo. Se isso resultar na identificação de um, nós já tivemos um bom resultado. E o que o senhor tem visto, assim, claro que o senhor está há pouco tempo aqui na região nesse cargo, mas nesse pouco tempo que o senhor está aqui na região, esse tipo de crime, né, o abuso sexual infantil, essa divulgação de imagens na internet, que é um grande problema que acontece hoje, isso está aumentando? Carol, na verdade, o que eu vejo é que existem pessoas que têm uma tendência para a prática desse tipo de criminalidade, né? E essas pessoas muitas vezes vivem no anonimato. Qual é essa tendência, doutor? Só para a gente entender como é que funciona a cabeça desse criminoso. Na Qual verdade, que é o perfil, né? Não existe um perfil. Essa é a grande verdade. Essa é uma grande pergunta quando a gente fala nesse tipo de criminalidade. Mas qual o perfil? Não existe o perfil. Como bem disse o Israel, muitas vezes ele está dentro de casa, muitas vezes é um amigo próximo da família. E é impossível você traçar um perfil de criminoso quando a gente trata de abuso sexual infanto-juvenil, né? Mas são pessoas que estão ali compartilhando. Essas pessoas, enquanto elas não são identificadas, elas não param de compartilhar, não param de produzir, isso é pior ainda, né? Porque muitas vezes o abuso está ocorrendo dentro de casa. Então é importante que a gente faça esse trabalho para que a gente possa identificar essas pessoas e possa trazer luz para aqueles que estavam no anonimato praticando um crime tão grave como é esse do abuso sexual infantil. Muitas vezes essa investigação, doutor, ela começa só quando há uma denúncia ou esse trabalho de inteligência da Polícia Federal, ele já é capaz de identificar antes mesmo de alguém denunciar. Como é que funciona isso? Óbvio que quando a gente recebe uma denúncia, o trabalho acaba sendo facilitado, porque a gente já tem um norte a seguir. Mas o trabalho de inteligência também nos permite identificar essas pessoas. Então acaba que são
algo que se complementam, né? O trabalho de inteligência vai permitir, efetivamente, se a gente não receber denúncias, muitos vão ser identificados, mas quando a gente recebe essas denúncias, elas acabam facilitando o nosso trabalho. O grande problema é que, como eu disse, esse é um delito silencioso. Muitas vezes as vítimas, elas têm vergonha de levar a conhecimento dos pais, enfim, de pessoas próximas, os abusos sofridos. E isso dificulta, né, o recebimento de uma denúncia. Então, quando a gente chega e recebe algo, já é algo que está ocorrendo há muito tempo. E o nosso trabalho é evitar que isso aconteça, que a gente possa identificar o quanto antes a prática criminosa, que a gente possa responsabilizar aquelas pessoas que estão cometendo esse tipo de crime o quanto antes. Doutor, o senhor comentou sobre a visão institucional hoje da Polícia Federal, que seria o combate, a gente está vendo aí estampado nas capas dos noticiários Brasil afora, o que acontece na capital federal, em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, que é um antro, né, de corrupção. Na região metropolitana do Vale do Paraíba e litoral norte, principalmente, não é diferente em alguns casos. Como é que o senhor enxerga esse acesso hoje da Polícia Federal? Existe uma ajuda mútua que vem do Ministério Público e também vem do Tribunal de Justiça para chegar com novas informações e também chegar no encalço dos suspeitos de diversos casos, por exemplo, fraudes, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva? Na verdade, o Ministério Público ele é um grande parceiro da Polícia Federal. Atuamos em paralelo, mas atuamos de maneira concentrada para buscar o mesmo resultado, né? Então, de fato, a gente interage muito, a gente troca informações e, por vezes, recebemos também informações relacionadas especialmente aos crimes de corrupção e desvio de recursos públicos. A Polícia Federal ela vai atuar nesses delitos quando o desvio ocorre em casos que existe a aplicação de verbas federais. E aí um parceiro importante que aparece é o Tribunal de Contas e a Controladoria Geral da União, que são as pessoas, que são os órgãos, né, as pessoas que fiscalizam os contratos. Então, muitas vezes, na fiscalização desses contratos, eles identificam alguma irregularidade, nos comunicam a irregularidade e aí sim nos permitem desenvolver esse trabalho, que é um trabalho mais detalhado de identificação da fraude, das pessoas envolvidas e também do fluxo financeiro, que é algo que eu sempre repito. Qualquer que seja a criminalidade, se você quer interromper de fato, você tem que buscar a identificar o fluxo financeiro e que é um trabalho cada vez mais difícil. Por quê, doutor? Porque hoje em dia, cada vez mais as formas e os métodos utilizados para lavagem de dinheiro são muito detalhados, muito tecnológicos, utilização de criptomoedas. Isso faz com que a gente tenha que desenvolver um trabalho ainda mais aprimorado para garantir a identificação desses núcleos, que são núcleos que se especializaram. Não são núcleos que integram, muitas vezes, esse tipo de organização criminosa, mas são núcleos que se especializaram exclusivamente na lavagem de dinheiro e prestam serviços. Então, é muito comum você ver um especialista em lavagem de dinheiro prestando serviço para uma organização criminosa de tráfico de drogas e também para uma organização criminosa responsável por corrupção, desvio de recursos públicos. E essas pessoas se especializam e nós também temos que nos especializar para fazer frente a esse trabalho criminoso que eles desenvolvem e que é um trabalho fundamental, que deve ser reprimido, que deve ser desarticulado, porque é através da quebra do fluxo financeiro que nós vamos garantir efetivamente que as organizações criminosas não retornem a atuar. A gente vai conversar mais sobre isso no próximo bloco. Band Entrevista faz uma rápida pausa, você fica aqui com a gente. Daqui a pouco, mais informações a respeito da segurança pública de São José dos Campos com o novo delegado-chefe da Polícia Federal. Contrabando, tráfico de drogas, combate à pedofilia e pornografia infantil. Nosso convidado do Band Entrevista deste domingo é o delegado-chefe da Polícia Federal de São José dos Campos, o doutor Ivo Roberto Costa da Silva. Doutor, eu já quero fazer uma pergunta bem específica sobre a região metropolitana do Vale do Paraíba. O senhor que conhece a região, a gente estava conversando nos bastidores aqui, veio à região anteriormente, conhece de cátedra alguns pontos nevrálgicos e que precisam de cuidados aqui no Vale do Paraíba. O que o senhor acredita que seria o ideal hoje para a gente baixar essa taxa de criminalidade? Porque assim, a Polícia Federal, o doutor está falando que trabalha mesmo com ações ligadas ao governo federal e ligadas ao ímpeto nacional, digamos assim. Mas hoje a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo continua ranqueando São José dos Campos e também o Vale do Paraíba com auges estratosféricos quando a gente fala sobre criminalidade. Região mais
vulnerável, mais criminosa do estado de São Paulo é o Vale do Paraíba, é o Cone Leste. O que fazer para resolver esse problema, doutor? Israel, o que nós vemos é que, falando em São José dos Campos, ela Sim. é uma ilha dentro de uma realidade completamente diferente, que é o entorno e é toda a região do Vale do Paraíba. De fato, a gente tem índices de criminalidade altos na região, o que não reflete em São José. São José dos Campos realmente é uma cidade que a gente tem a sensação de segurança. Sim. Quem vive aqui tem essa sensação, isso é uma verdade. Né? E acredito que muito por uma iniciativa de interação e de integração entre as forças de segurança que já existe na cidade. Tecnologia também seria o caso? Tecnologia também. Realmente é uma cidade que dispõe de um sistema tecnológico de monitoramento muito avançado. Né? E isso acaba facilitando o trabalho das forças de segurança. E é algo que nós costumamos também falar, é que é muito importante essa interação entre o público e o privado. Né? Muitas vezes, informações que nós precisamos para conseguir desenvolver uma investigação ainda mais completa estão na mão de pessoas privadas, não de entes públicos. E é importante que a gente possa ter essa interação de forma que a gente receba essas informações sem burocracia. Né? Nós não podemos oficiar solicitando uma informação sobre algo e demorar 4, 5 meses para ter uma resposta. Né? É necessário que esse fluxo de informação ela seja rápido, seja ágil, porque no final o destinatário da investigação é a sociedade. São os próprios entes privados. É o contribuinte, né? Todos. Então é importante que a gente tenha essa interação. Então o que eu vejo, a gente poderia atuar realmente nessa integração, nesse trabalho conjunto das forças de segurança, expandir, né, a iniciativa que se existe hoje em São José dos Campos para as demais cidades no entorno, que integram aí a região do Vale do Paraíba. Seria importante esse trabalho, porque nós sabemos que a criminalidade que está nas cidades como Caçapava, Jacareí, Cruzeiro, acaba refletindo em São José dos Campos. Né? Da mesma forma que o que acontece em São José reflete nas cidades da região. Então seria importante que a gente pudesse levar essa proposta. E uma proposta de cada vez mais incentivar essa integração, esse trabalho conjunto. Na última reunião que nós tivemos, foi uma proposta que nós levamos também de criar uma integração buscando desenvolver investigações cada vez mais completas, voltando no assunto da desarticulação financeira. Né? Nós vemos uma atuação muito forte das polícias na questão da identificação daqueles responsáveis, por exemplo, pelo transporte de drogas, prisão, né, apreensão, só que isso só não é suficiente. Nós precisamos subir e escalar para os níveis de comando das organizações criminosas e também para completa desarticulação financeira. É necessário que nós retiremos desses grupos os bens, os valores que eles obtiveram com as práticas criminosas, porque senão eles vão seguir delinquindo. Doutor, quando a gente olha para os números, a gente vê que São José dos Campos acaba tendo índices altos, Sim. mas é porque São José dos Campos é a maior cidade aqui da nossa região. Se a gente for observar por números, índices a cada 100 mil habitantes, isso muda um pouco. Considerando aqui a nossa região, o senhor destacaria outras cidades que têm índices de criminalidade altos e que preocupam, por exemplo, a Polícia Federal? Carol, quando nós falamos da nossa atribuição, nós temos que ter atenção em toda a região do Vale do Paraíba. São 18 municípios sob a circunscrição da Delegacia da Polícia Federal de São José dos Campos. E a nossa atuação realmente ela acaba ocorrendo por uma questão constitucional quando a gente trata mais da lesão a bens de interesse da União. Só que é uma situação em que a Polícia Federal também não pode se omitir de participar e tentar auxiliar na segurança pública. Quando a gente fala de um tipo de criminalidade mais violenta, quando a gente fala de homicídio, quando a gente fala de roubo, é importante que a gente tenha essa interação, a gente tenha essa inteligência, mas o nosso olhar ele tem que ser geral, nesses 18 municípios. Então é assim que nós trabalhamos e buscamos, de fato, manter essa integração, manter esse contato quase que diário com as demais forças de segurança, de forma que nós possamos contribuir para a segurança pública da região. Doutor Ivo, a gente quer agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios, né, Israel? Muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no nosso programa, viu? E desejamos sucesso à frente da Delegacia de São José dos Campos. Carol, Israel, eu que agradeço, foi um grande prazer estar com vocês nessa manhã e agradeço também aos telespectadores que ficaram conosco até agora. Muito obrigado. Até uma próxima. Até. Band Entrevista fica por aqui e a gente se encontra novamente domingo que vem, às 8h30 da manhã. Uma ótima semana para você e até lá. Curta bastante seu final de semana, até uma próxima oportunidade.